Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Pai, hoje essa palavra, que ela não seja dita por mim, Pai, mas que ela seja ministrada pelo Teu Espírito Santo, Pai, que eu possa alcançar, Pai, possa penetrar, semear em corações que escutem essa palavra, Pai. Hoje, Pai, é tudo para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Não é para mim, Pai, simplesmente é para Ti, Pai. Para que o Teu nome seja manifestado em cada necessidade, Pai. Para que o Teu nome seja manifestado em cada testemunho, Pai, que hoje é dado, Pai. Tanto aqui neste lugar, Pai, como também em qualquer outro lugar, Pai. Que a primazia hoje, tanto minha, Pai, quanto de qualquer outra pessoa que estiver escutando esse vídeo, seja a Tua presença, porque precisamos da presença do Teu Espírito, Senhor. Pai, alcance e abençoa cada pessoa que tiver, Pai, hoje acesso a esse vídeo, que tiver hoje necessitando da Tua presença, Pai. Que o Senhor venha falar através de mim hoje, Pai, neste vídeo, através de mim nesse devocional, e que o Teu Espírito Santo possa me instruir e me direcionar, Pai, de certa forma com a Tua vontade. É essa oração que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O devocional do dia de hoje é um tema muito importante, né? Esse devocional eu não escolho o tema, eu tenho uma cobertura espiritual sobre a minha vida. Esse é um testemunho que eu posso dar mais pra frente, porque eu nasci e cresci sem ter uma autoridade sobre a minha vida, né? Minha mãe teve até um certo tempo, são pais separados, então eu não tive alguém para puxar as minhas rédeas. Então, durante esse tempo, quando eu entrei neste lugar, eu tive essa dificuldade. Eu fui renovado nessa área dentro deste lugar, e também com a palavra de Deus. Então, eu tenho uma autoridade hoje sobre a minha cabeça, e essa autoridade ela tem um ministério, então ela é constituída por Deus, e eu acredito e creio que obedecendo ela, eu estou obedecendo a Deus. Então esse tema que me deu foi o pastor, né? O qual é o meu pastor, né? Então o tema, né, ele é específico no livro de Êxodo, né? No capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 15. Tá? Eu vou ler só o tema central desse devocional, que é o versículo que diz assim: sem a tua presença não dá para continuar. A gente pode ver que nesse tema, né, a gente pode refletir em várias áreas, isso abrange várias áreas das nossas vidas. Tanto quanto na minha, quanto na sua, né, que está escutando esse vídeo. A gente pode refletir, né, que é um momento muito sério e importante, né, dentro do contexto, né, do capítulo 33 de Êxodo. A caminhada do povo judeu, o povo de Israel, o povo de Deus. Moisés, nesse momento, quando ele fala a Deus, esse versículo, né, de que sem a tua presença não dá para continuar, Moisés, ele está diante de uma decisão. E muitas das vezes a gente também está diante de muitas decisões, né? E qual seria essa decisão de Moisés? Parar de guiar o povo ou continuar guiando o povo? Isso deixa algo muito claro, né, diante de Deus. Deixa algo assim muito claro diante de Deus. Por quê? Às vezes a gente também tem muitas decisões importantes para tomar. Mas às vezes a gente escolhe tomar essas decisões sozinhos, né? E quando eu escolho tomar uma decisão buscando a presença de Deus, isso é muito importante e diferente para nossas vidas. Muito importante. E quando Moisés diz, né, no versículo 15, diz bem assim: então disse-lhe, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vamos lá, para nós entender. Subir para onde? E por quê? Né? Subir significa avançar, conquistar e prosperar. Podemos identificar uma subida de nível. Não é subir um monte, né? Hoje eu me encontro, né? Vocês podem perceber se é uma paisagem muito linda aqui atrás de mim,
Hoje eu me encontro no monte, né? Um monte constituído e abençoado por Deus. Não posso dizer nome, não posso dizer local, pelo fato de privacidade, mas é um lugar muito abençoado e tem abençoado muitas vidas. E sim, né, esse subir é subir de nível, avançar a caminhada, seguir em frente, que no caso do povo de Deus aqui seria a terra prometida. Eles estavam rumo à terra prometida. O subir de nível que Moisés está querendo, né, exemplificar nesse versículo seria a saída do povo do Egito, né, rumo à terra prometida. A terra que podemos ver na palavra de Deus, que era uma terra que Deus prometia, que era uma terra que mana leite e mel, né? O lugar da promessa feita a Abraão, então já é uma promessa de Deus, essa terra prometida para o povo de Israel. O ensino, né, que Moisés nos traz aqui nesse versículo e capítulo é um ensino central do quê? Né? Quando ele conversa com Deus, porque é um momento que ele tem com Deus, ele conversa com Deus, ele meio que quer dizer ao povo, né, nessa conversa com Deus, ele quer tentar colocar na cabeça do povo de Israel, que estava em pecado, é que Canaã, sem Deus, não valia a pena. Hoje, aquela proposta de emprego, hoje, aquele casamento que você almeja, que eu almejo, né? Às vezes pode não ter Deus dentro disso, e isso não vale a pena. A gente tem que entender e tentar discernir essa expectativa de que Deus vai estar junto com a gente, né? E a promessa, que essa promessa de Deus tinha ao povo de Israel, sem a presença, ela se torna perigosa, né? Isso em várias áreas da nossa vida, ela se torna perigosa, né? Então chegar na terra prometida sem Deus é a mesma coisa que perder tudo que tinha lá. O leite, o mel, né, que era a prosperidade, a saúde, né? Porque o leite e o mel que diz é só um texto, né? Que se tu for aprofundar dentro da palavra de Deus, você vê que era uma terra muito próspera, muito próspera. Então, né, já que a gente teve esse entendimento, e eu espero que eu tenha conseguido trazer essa didática, né, então a gente vai adiante. Então Moisés diz, né, o significado, ele tenta explicar ao povo esse significado de subir, que é, né, passar outro nível. E nós hoje, como cristãos, a gente tem que entender esses níveis, isso é muito importante, para que a gente não se acomode somente no primeiro nível, no segundo nível, ou em outros níveis da nossa espiritualidade, maturidade e até na nossa vida do dia a dia. O povo de Israel, né, como já comentei, ele tinha saído do Egito, mas ainda carregava o Egito dentro do coração, né? Às vezes a gente, né, hoje, como dependente químico, né, eu vou colocar um vídeo explicando toda a minha história, mas hoje, como dependente químico, eu saí da dependência química, mas eu precisei arrancar a dependência química do meu coração, porque não adianta eu passar um tratamento em qualquer outra casa, qualquer outra comunidade terapêutica, e se eu não arrancar de dentro do meu coração. E era isso que o povo estava passando aqui. Todo o pecado do Egito ainda estava presente no coração do povo de Israel. E Moisés, ele discerniu tudo isso em sua volta. E quando ele teve esse momento com Deus, para que o povo entendesse, né, verdadeiramente o significado do que Deus queria para este povo, para eles, porque quando eles pecaram, né, Moisés e Arão, né, quando eles fazem o bezerro de ouro, né, Deus, ele perdoa a Moisés e Arão, mas disse no versículo 3, né, do capítulo 33, há uma terra que emana leite e mel, porque não subirei no meio de ti,
porquanto és povo obstinado para que não te consuma no caminho. Deus não queria acompanhar o povo de Israel pelo fato de o povo estar em pecado. Mas Moisés, ele tem uma luta no momento. É uma luta de significado bom. Não é uma luta física, mas uma luta um pouco espiritual, né? Em que sentido que seria essa luta? Moisés, ele preferia ficar parado ali com o povo do que avançar sem Deus. Então ele estava obstinado e batendo o pé, dizendo: não, se o Senhor não for comigo, eu não subirei. Você está para... Agora eu faço uma pergunta tanto para mim quanto para você. Nós estamos preparados para sair deste lugar aonde eu e você estamos sem Deus? Eu sou sincero em dizer, dentro hoje de uma comunidade terapêutica, eu tenho uma comunhão com Deus, mas enquanto Ele não soprar em meus ouvidos, através da palavra ou através de alguma outra pessoa abençoada, de um profeta, eu não saio deste lugar, porque eu prefiro sair daqui com Ele. E se eu sair antes do tempo dele, eu vou estar saindo sem Ele. Então, é bom a gente refletir em cima dessa pergunta. E hoje nós trazendo isso para a nossa realidade, como dependente químico, né? Subir pode significar algumas razões específicas. Sair da comunidade terapêutica, do lugar onde eu e você estamos, é uma razão. Voltar para a nossa família, e pessoas que têm esposas, filhos, mães, irmãs, parentes próximos, né? Arrumar um trabalho, isso é uma razão para mim sair deste lugar, para mim recomeçar a minha vida. E recomeçar a vida, como eu disse agora. Mas aqui tanto Moisés, né, como o Espírito de Deus nos ensina, e isso é muito importante, né, estar atento ao que o Espírito de Deus nos diz. Não adianta eu sair daqui se Deus não for junto comigo. Não adianta liberdade sem a presença do Espírito. Presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando a pessoa entende a comunhão com o Espírito, quando a pessoa entende, consegue discernir através do devocional, através de uma pregação, através de uma conversa com algum outro irmão, você se sente seguro. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai ter nenhum problema em dar um passo preocupado. Porque quando você tem essa comunhão com o Espírito Santo, você dá esse passo seguro, com segurança. E não adianta a gente mudar externamente, né, sem a transformação interna. Então a transformação interna é muito o coração. Então o povo de Israel, ele ainda estava com o coração dentro do Egito. E isso também a gente vê no dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu tenho que todos os dias buscar uma cura, porque todos os dias eu estou sujeito a errar e a pecar. Tem áreas da minha vida que o inimigo sabe que é mais fácil para mim cair, então ele vai me atentar nessas áreas. Então hoje a gente vê realmente, né, nesse tempo que eu tive hoje, aqui tendo conhecimento da comunidade terapêutica, de ter uma ajuda, a gente vê colegas, amigos, familiares nossos recaindo. Por quê? Porque eles sobem demais, sobem de nível demais com a força do braço. E sozinhos, sem a presença de Deus. E uma verdade que eu tenho para a minha vida hoje é que a presença de Deus, ela é a mais importante do que qualquer conquista na minha vida. A conquista de ter permanecido os 9 meses neste lugar, a conquista de ter restaurado algumas áreas da minha vida, ela simplesmente é uma conquista. Mas a presença de Deus hoje na minha vida, na vida da minha família, ela é mais importante que tudo. E isso eu preciso ter essa consciência. Ela que nos diferencia do passado, é ela que sustenta a minha recuperação e a sua recuperação. A presença de Deus, ela é cura, ela vai sustentar a tua recuperação, a tua dificuldade, a tua
necessidade. A presença de Deus, ela é importante para as nossas vidas. Ela que me faz ser curado todos os dias. Eu gostaria de fazer algumas colocações, eu não quero me estender nesse vídeo, que nós possamos refletir nelas no dia a dia. Eu estou com pressa de subir ou preocupado em caminhar com Deus? É bom a gente ter essa reflexão, porque às vezes a gente almeja tanta coisa, tantos sonhos que a gente almeja, mas em nenhum deles a gente coloca a presença de Deus. O que hoje representa subir na vida? O que hoje representa para mim subir na vida? Deus está comigo ou eu estou indo sozinho? Essas perguntas você não precisa responder, eu não vou responder. Isso é para que a gente possa refletir no mais íntimo do nosso coração. No fundo do seu coração, no fundo, lá, nesse íntimo, nós temos essa plena certeza de que estamos firmados na presença de Deus? É importante a gente ter essa certeza de que a gente está firmado na presença de Deus. Uma aplicação, no dia de hoje, para eu e você refletir sobre este assunto, é assim como o povo de Israel, nesse contexto do capítulo 33. Nós somos o povo de Israel nos dias de hoje. O deserto é o nosso tempo de tratamento. O meu tempo de tratamento dentro deste lugar eram de 9 meses. O povo de Israel teve o tempo de 40 anos, vagando pelo deserto até que o povo entrasse e fosse rumo a Canaã. Então a gente pode ver a diferença desse tempo. Claro que o meu deserto, hoje eu com 30 anos, fui alcançado com 28 anos, então praticamente o meu deserto foi nesses 28 anos de vida. Mas eu não posso dizer que em 9 meses aqui dentro desse lugar eu vou ter uma transformação completa. Eu saindo deste lugar ou outra pessoa que complete o tratamento, ela vai precisar, todos os dias lá fora buscar a presença de Deus. Isso nós já ouvimos falar, muito, em muitas pregações, que o nosso deserto é o nosso tempo, é o nosso tempo de tratamento. A nossa Canaã e a nossa terra prometida, para nós, que estamos passando dificuldades e estamos se tratando no deserto, e também aqui para a gente, é o mundo lá fora, é a vida fora da comunidade terapêutica. E Moisés diz aqui, que o Espírito de Deus ministra no coração. E que no Espírito de Deus, ele ministra no coração de Moisés e ele ministra muito dentro do meu coração sobre essa palavra. Ele realmente me faz entender que se eu realmente sair sem Deus deste lugar, eu vou recair. Vai ser uma questão de tempo. Eu já tive uma recaída. Então eu sei do que eu estou falando. Porque eu não permaneci na presença de Deus lá fora. Eu falhei, eu deixei de ir na igreja, eu deixei de ter comunhão com pessoas que caminhavam dentro da igreja. E isso me fez mal, me fez fraquejar, me fez a carne fraquejar e falar mais alto. Então hoje eu tenho essa plena consciência de que se eu sair daqui sem a presença de Deus, para mim é certo eu voltar às minhas atitudes, o que eu fazia antigamente, ao passado, Então por isso, no meu coração, que eu tenho, que é melhor esperar que Deus fale isso para mim quando eu necessito avançar. Então, se eu avançar para Canaã sozinho, eu vou estar sem Deus. E se Deus falar para mim que eu preciso avançar, Deus estará comigo. Mas isso não significa que se eu estou esperando o tempo certo, e se eu hoje sair deste lugar, é que Ele não está comigo. Isso vai depender de mim lá fora. Eu posso sair antes ou depois, mas depende de mim lá fora se eu vou continuar buscando essa presença de Deus. O que diz se Deus está comigo o que eu consigo ter essa certeza? A minha comunhão com Deus, como é que ela está? Você pode refletir nessa pergunta. Meu tempo de devoção com Deus, como é que ele está? A minha primazia está sendo no quê?
na minha devoção com Deus, no meu tempo com Deus, ou em outros momentos que o mundo chama pelo meu nome? Então, a gente pode entender sobre o que Moisés diz no versículo, no versículo 5, aonde a gente entende, que Moisés não queria subir sem a presença de Deus. Então, muitas coisas na área das nossas vidas a gente não vai querer subir se a gente tiver esse discernimento, se a gente tiver o entendimento, tiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, a gente também não vai querer subir, porque Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Era um homem que Deus era mais íntimo de Moisés. Então, que a gente possa ter essa intimidade que Moisés teve com Deus, porque assim a gente consegue discernir as nossas decisões, se a gente vai decidir algo com Deus ou algo sem Deus. Eu queria passar apenas a uma pessoa a quem escutar esse devocional, esse vídeo. Tá? Eu passo isso porque eu gosto de trazer isso ao meu coração. Como eu disse no vídeo no início, eu tenho dificuldade em oratórias, em poder me comunicar ainda através de vídeos, mas eu estou me esforçando para que isso melhore e Deus está me dando essa oportunidade de melhorar. Então acredito que algum propósito se tem dentro disso. Moisés tinha esse problema de falar com o povo, mas era uma pessoa muito íntima de Deus. Moisés ele acaba pedindo ajuda a Deus sobre essa questão, tanto que Deus lhe permite que Arão o ajude nessa liderança, nesse ministério que Moisés tem. Então tudo que eu passei para vocês, ele primeiro ministra dentro do meu coração. Antes de eu tentar alcançar outro coração, ele primeiro fala muito com o meu coração. Mas que possa ter semeado algo bom. E uma coisa eu posso afirmar para vocês, não vai ser o lugar que você está que vai sustentar. Não vai ser o lugar que vai sustentar. O lugar ele vai proporcionar sustento na tua vida e na minha vida. Não é por causa deste lugar que eu estou, tá? Que ele está me sustentando. O que está me sustentando é o que ele me proporciona. E hoje, como comunidade cristã, ele proporciona coisas muito boas. E uma delas é a presença de Deus. Claro, eu tenho que querer. Quem está aqui precisa querer, Nada é imposto a ninguém, nada é obrigado a ninguém, mas eu digo que quando o lugar ele proporciona o sustento, e o sustento é a presença, ele é um lugar abençoado. Que Deus possa te abençoar este ano que se iniciamos, e que possamos também colocar hoje esse exemplo de Moisés nos dias de hoje na nossa vida. Que possamos lutar e pedir a Deus, a seu Espírito, a sua presença. Lembro-me até hoje, isso é muito importante também o que eu vou dizer agora, quando eu estava lendo o livro de Salmos, que Davi, ele faz uma oração muito importante, uma oração que eu tenho feito assim, olha, constantemente, que é o Salmo 51. O Salmo 51 inteiro ele é muito rico, ele é muito rico, mas ele diz bem assim no 51:11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu preciso dizer hoje para você que eu tenho orado constantemente esta oração que eu encontrei no livro de Salmos. Porque eu sem a presença e o Espírito Santo de Deus eu não sou nada. Então eu preciso ter essa consciência. Se você achar um tempo adequado, que você leia esse salmo inteiro e reflita nisso. Que você tome consciência de que você é dependente de Deus. E que possamos todos os dias pedir essa oração. Em súplicas, em rogar a Deus a renovação diária para um espírito reto e um espírito que Deus se agrada. Então, hoje, nesse dia 2 de janeiro de 2026,
que Deus possa abençoar a tua vida, né? Que Deus possa realmente buscar, entender a tua busca pela presença dEle, e que Ele possa estar presente na tua vida através da tua busca. Deus, Ele está disposto, de braços abertos, para que a gente abrace Ele. Então a gente precisa ter um querer também, e isso eu posso dar um testemunho vivo, e que vocês também possam ter essa experiência com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ainda estar buscando, né, levar isso adiante a outras pessoas, porque é isso que Jesus quer. A gente anseia tanto a volta de Jesus, mas a gente tem que se atentar só para uma coisa que Ele diz: quando o meu evangelho for pregado em toda a terra, estará próxima ao retorno dele a este mundo. Então, se eu e você podemos expandir e levar esse evangelho adiante, né, nós teremos esse retorno o mais breve possível. Mas claro, sabemos que é o tempo de Deus, mas a gente pode ajudar de forma testemunhando, né? Porque quando eu falo a palavra de Deus para vocês, é você testemunhar, né, da sua vida e do que a palavra de Deus fez na sua vida. Porque testemunhar não é só testemunhar algo da sua vida, testemunhar algo que melhorou na sua vida. Testemunhar também é testemunhar em cima do que a palavra de Deus fez na sua vida. Que Deus abençoe, que você esteja uma ótima semana. De fazer uma oração final, né? E de certa forma Deus possa alcançar a sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. Oramos em nome do teu Filho Jesus, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa estar nos direcionando e nos instruindo, Pai, para que a gente possa ter uma vida reta e digna, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está vendo e compartilhando e podendo ouvir esse vídeo, Pai, porque não basta apenas ouvir. Essas palavras possam ser penetradas no coração de pessoas hoje que necessitam e precisam da Tua presença, Pai, que elas possam buscar e entender que a Tua presença é importante para todas as coisas. Então hoje toda a honra e toda a glória é para o Senhor, Pai. Nada é para mim, nada é para ninguém, nada é para o homem, Pai, mas sim para a Tua glória. Que o Senhor venha abençoar tanto a minha vida como a vida da minha família, Pai, a vida de cada pessoa hoje que necessita de Ti e busca a Tua presença, Pai. Que o Senhor possa alcançá-los, Pai. Senhor, busca hoje alcançar toda pessoa que está precisando, Pai, que está passando alguma necessidade, Senhor, que está, Pai, hoje buscando uma ajuda em Ti, Pai. Que o Senhor possa alcançá-los, botando os Seus anjos para guerrear, como o Senhor tem botado para guerrear hoje na minha vida, Pai. Que o Senhor venha abençoar esta igreja, Pai, este ministério dessa comunidade, Pai. Que o Senhor venha prover tanto em alimento, Pai, mas também em qualquer outra comunidade nesse país, Pai, ou em outro país, Pai. Que o Senhor venha prover, Pai, pessoas sendo transformadas, Pai, dando hoje, Pai, testemunhos de vidas, Pai, alcançando outras pessoas através do Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Pai, como um alimento, mas também como um alimento espiritual, Pai, capacitando e instruindo todo servo Teu, Pai. Obrigado por este lugar, Pai, obrigado por este lugar, Pai, que transformou a minha vida, mas obrigado por este lugar, Pai, que me proporcionou ter o conhecimento da Tua palavra, Pai, ter o conhecimento de Ti, Pai. Senhor, busque hoje, Pai, manter todas as Tuas igrejas, Pai. Senhor, Espírito Santo de Deus, venha estar conosco, e eu lhe convido, Pai, para que Teu Espírito continue comigo nesta noite, Pai, e que Ele possa descansar comigo no meu sono, Pai, e possa amanhã levantar comigo no meu amanhecer, Pai. Esta é minha oração, Pai, em nome de Jesus, eu lhe agradeço pela minha vida. Amém.